Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. É uma honra ter você aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre os bastidores do nosso glorioso, porque o que vamos ouvir hoje envolve dois personagens que mexem diretamente com o coração da torcida. Um é o símbolo de um projeto ambicioso que ficou pela metade. O outro, um grande jogador que pode estar muito perto de voltar para casa. Preparado? Luiz Castro, o técnico que chegou ao Botafogo como pilar da reestruturação internacional promovida por John Textor, reapareceu em cena com declarações que reacendem debates antigos. Pela primeira vez desde sua saída em 2023, ele falou abertamente sobre a relação com o dono da SAF e sobre os motivos que o levaram a deixar o comando técnico em um momento considerado crucial. A saída, na época, gerou forte reação entre os torcedores, muitos sentindo-se traídos por um projeto que parecia promissor, mas foi interrompido de forma abrupta. Segundo Castro, tudo foi feito com respeito, tanto à instituição quanto a John Textor. Ele garantiu que não houve ruptura, desentendimento ou mágoa. Ao contrário, destacou que sua decisão foi tomada dentro dos termos contratuais e que agiu da mesma forma como já havia feito em outros clubes. O treinador fez questão de pontuar que cumpriu o que estava acordado, reforçando a narrativa de que foi uma saída planejada e profissional, e não um abandono inesperado. Mas o torcedor do Botafogo não esquece. Naquele ano, o time dava sinais claros de evolução. Havia uma identidade em campo, um modelo sendo construído, e a expectativa era de continuidade. Por isso, o rompimento gerou frustração. Castro, agora, tenta suavizar as marcas deixadas, apresentando sua versão dos fatos, quem sabe, abrindo uma porta para o futuro. Ele sabe que, em futebol, o tempo cura feridas, mas a memória do torcedor é longa. E quando perguntado sobre um possível retorno ao clube, o português optou por um discurso diplomático. Fez elogios ao atual técnico, Renato Paiva, evitou qualquer insinuação sobre estar disponível e reforçou que não quer ser visto como alguém que cria instabilidade ou divisões internas. Ainda assim, não negou interesse nem descartou voltar ao futebol brasileiro. Preferiu o caminho do respeito, talvez consciente de que qualquer palavra poderia gerar ainda mais ruído entre os alvinegros. Nesse cenário, a torcida se divide. Há quem reconheça o trabalho tático de Castro e entenda que sua saída foi uma decisão pessoal, dentro da legalidade. Mas há também quem não perdoa o momento em que tudo aconteceu. E você, torcedor? Acreditaria em uma segunda passagem de Luiz Castro pelo Nilton Santos? Acha que ele ainda tem algo a entregar ao Botafogo? Enquanto isso, um outro nome que carrega o DNA do glorioso pode estar prestes a provocar uma das maiores movimentações do mercado nos últimos anos. Luiz Henrique, cria da base alvinegra e hoje jogador do Zenit, pode estar retornando ao futebol brasileiro. E a briga por ele não será pequena. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro já monitoram de perto, mas o Botafogo também está no jogo, e com boas razões. Luiz Henrique é daqueles jogadores raros. Tem velocidade, improviso, força física e visão de jogo. Aos 23 anos, ainda carrega o status de promessa, mas já coleciona experiência internacional e atuações consistentes. Não à toa, o Zenit o contratou por 35 milhões de euros. E agora, mesmo com o interesse brasileiro, os russos não querem facilitar sua saída. A negociação será longa, estratégica e muito provavelmente cercada de reviravoltas. O Botafogo, nesse contexto, tem um trunfo emocional. Luiz Henrique saiu valorizando o clube, nunca escondeu o carinho pela camisa que o revelou e sabe que, ao voltar, encontraria um ambiente mais maduro, com estrutura e ambição. Além disso, entraria em um projeto que hoje busca se firmar entre os grandes protagonistas do continente. A pergunta que fica é: o fator emocional pesaria mais do que o financeiro? Do lado alvinegro, a diretoria acompanha a situação com máxima atenção, e não é para menos. Luiz Henrique não é apenas um nome no mercado. Ele é uma bandeira. Trata-se de um jogador que representa talento, identidade e retorno técnico imediato. Dentro dos corredores do Nilton Santos, existe a consciência de que essa negociação exigiria um esforço financeiro significativo, além de articulação política e agilidade estratégica. Mas também há uma convicção. Um investimento dessa magnitude pode valer cada centavo se o resultado for um jogador capaz de colocar o Botafogo em outro patamar técnico e competitivo. A análise é clara. Luiz Henrique é um atleta que entrega intensidade,
criatividade e poder de decisão. Com ele, o setor ofensivo do Botafogo passaria a ter novas possibilidades. Sua capacidade de atuar pelos dois lados do campo, buscar o drible, chamar a responsabilidade e abrir espaços para os companheiros faria o time ganhar profundidade e imprevisibilidade. Seria uma alternativa real para partidas amarradas, onde a genialidade de um lance pode definir o resultado. Em um campeonato equilibrado como o brasileiro e diante de desafios continentais, ter esse diferencial pode ser o fator que separa um elenco competitivo de um elenco vencedor. Não à toa, a torcida já começa a sonhar alto. A simples menção do nome de Luís Henrique reacende o imaginário alvinegro. Muitos já visualizam um trio ofensivo veloz, agressivo, técnico. Um ataque que intimida, pressiona e não dá descanso para as defesas adversárias. Luís Henrique seria, nesse cenário, a peça de desequilíbrio, o jogador que muda jogos e decide campeonatos. Um talento da base retornando ao clube em um momento de crescimento institucional não é apenas simbólico. É uma mensagem. O Botafogo quer ser protagonista e está disposto a brigar pelos grandes nomes do futebol. Mas há um dilema. Vale a pena investir tanto em um único jogador? Ou seria mais estratégico reforçar outras áreas carentes do elenco? Afinal, o futebol é coletivo, e um nome de peso não garante títulos. Ainda assim, diante da oportunidade rara de trazer de volta um talento com identidade alvinegra, muitos acreditam que a aposta pode ser válida, e muito bem-vinda. É aí que a paixão entra em campo. Ver Luís Henrique vestindo novamente o manto preto e branco seria mais do que uma contratação. Seria um símbolo de reconexão com a base, com a torcida, com a alma do clube. Um passo que pode representar muito mais do que gols e assistências. Pode significar confiança em um futuro construído por quem nasceu dentro da casa. Neste momento, tudo segue em aberto. As conversas nos bastidores estão acontecendo, as estratégias estão sendo traçadas, e o torcedor observa com expectativa. O mercado vai esquentar, e o Botafogo não quer ficar apenas assistindo. Quer participar e, quem sabe, dar o grande golpe da temporada. Por isso, se você quer acompanhar cada passo dessa história, já se inscreva no canal e ative as notificações. E agora me conta, você acredita que Luís Henrique deveria ser prioridade no mercado? E sobre Luís Castro, você aceitaria sua volta ao comando técnico? Deixe sua opinião nos comentários. A voz da torcida precisa ser ouvida.